Bom dia a todos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do ano legislativo de 2023. Convido os colegas vereadores para, em pé, fazermos a oração do Pai Nosso. Passamos para a ordem do dia. Leitura do requerimento número 003/2023, GAPRE, do dia 10 de março de 2023. Protocolado dia 13 de março de 2023, às 8h06. Bom dia a todos. Requerimento número 003/2023. Regime de urgência especial. Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ 04-205-596/001, dígito 17. Localizada na Avenida Flávio Luiz, número 2201, Centro, Santa Rita do Trivelato, CEP 78453000. Neste ato, representado pelo senhor Igor Hopper, prefeito, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência solicitar regime de urgência especial e sessão extraordinária para apreciação e votação do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei Municipal número 07/2023, súmula. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Santa Rita do Trivelato e dá outras providências. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Termos que pede deferido. Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, 10 de março de 2023. Igor Hopper, prefeito municipal. Coloco o requerimento em discussão no plenário. Coloco o requerimento em única votação. Quem estiver a favor do requerimento, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Leitura do projeto de lei número 007/2023, do dia 10 de março de 2023. Protocolado no dia 13 de março de 2023, às 8h06. Súmula. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Santa Rita do Trivelato e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal número 07/2023, de 10 de março de 2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Santa Rita do Trivelato e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei municipal número 07/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a deliberação dessa nobre Casa Legislativa, inclusa a proposta de projeto de lei municipal número 07/2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, e dá outras providências. A proposta de lei anexa tem por finalidade a reestruturação do Conselho Tutelar e a adequação da Legislativa Municipal à Resolução número 231, de 28 de dezembro de 2022, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, que alterou a Resolução número 117, de 10 de dezembro de 2014, para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. Diante do acima exposto, submete-se a essa preposição
a análise e a aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, em 10 de março de 2023. Ego Rubens, Prefeito Municipal. Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável à tramitação, presidente. Solicito parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A comissão foi favorável, senhor presidente. Solicito parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Favorável, senhor presidente. Coloco o projeto de lei em discussão no plenário. Senhor presidente, queria deixar alguns pontos importantes desta lei que nós estamos votando hoje. Para quem nos acompanha através das redes sociais, nós estamos desde cedo discutindo em reunião com o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e com o Conselho Tutelar, para chegar a alguns pontos importantes. Entre os pontos importantes que nós temos aqui, que eu poderia citar a unificação das eleições em nível nacional, que a partir desse ano vai ser subsequente ao ano eleitoral da Presidência da República, ou seja, um ano após terá a eleição unificada em todos os municípios do estado, da Federação Brasileira. É um dos pontos importantes, porque as mídias vão divulgar e incentivar, eu acredito que vários canais de televisão vão incentivar, o governo federal vai investir em divulgação da eficácia das eleições do Conselho Tutelar. Outro ponto importante que poderia colocar aqui é a questão do sobreaviso, que não tinha na nossa lei municipal, e o município poderá optar em remunerar ou dar folga ao conselheiro devido à sua alta carga de horas trabalhadas e sobreaviso. E outros que nós poderíamos citar aqui. Só não acho de acordo nós votar em única votação. Temos que votar porque temos prazo, mas eu acredito que o Ministério Público tinha que ter se empenhado antes em notificar os municípios e os municípios ter tido tempo para que essa lei tramitasse aqui em regime normal. Nós vimos hoje o atropelo que foi para discutir esse projeto aqui com os conselheiros, com os vereadores, dos servidores da casa para montar a pauta, o atropelo que foi, para nós poder votar hoje, porque temos prazo até o final do mês. Por mim, esse projeto tramitava trâmite normal, para que todos os vereadores tivessem tempo suficiente de ler, discutir, debater com a sociedade também, principalmente com quem tem interesse em ser conselheiro tutelar, que vai ser os candidatos futuros que vão entrar. Então, eu vejo aqui que essa casa vai apresentar algumas emendas que nós já discutimos, que é importante, mas poderão ter passado os pontos aqui dentro que poderia ser melhorado. Eu sempre digo que o Conselho Tutelar ele é criado por lei federal e lançado para o Estado, e o Estado lança para o município. E o município que tem que se rebolar para poder adequar o seu Conselho Tutelar e pagar as despesas do Conselho Tutelar. Sendo que isso deveria vir do Estado, da Federação, o recurso para manter. Porque a política pública de defesa do direito da criança e do adolescente é do Estado, é do governo federal, mas o serviço é do conselho, é do município, o município que tem que ter. Então deveria ter uma verba. Quando muitas vezes as pessoas questionam isso, mas vem um recurso para o Conselho Tutelar, tem uma conta que vem o dinheiro. Não, é o município que tem que arcar com as despesas. Então nós temos aqui os espaços físicos, as exigências aqui na lei, que vem a lei federal para adequar o município. Todos os vereadores viram isso aqui, até a quantidade de sala. A única coisa que o Estado está destinando é os veículos, né? Mas deveria destinar, como, por exemplo, o PROCON. Poderia mandar, vem a mobília do PROCON, outras repartição como o DETRAN. Então, o Conselho Tutelar, o Estado não manda nada, e também o governo federal não manda nada, só deixa a bronca para o município. E nós agora, adequando essa lei, nós estamos dando um pouquinho mais de melhoramento para o Conselho Tutelar.
Eu sempre digo aqui que o Conselho Tutelar, as ações dele que ele faz, não pode publicar na internet. Não pode publicar nas suas matérias, como o Legislativo e outros o fazem, porque não pode ter um sigilo, tem que manter o sigilo. Então, ele acaba sendo penalizado em algumas partes, principalmente quando que tange a reeleição. Agora, graças a essa lei, vai ter a reeleição e com remuneração. Anteriormente, você não poderia se reeleger, não poderia, era uma burocracia. Então, algumas coisas estão melhorando aqui bastante para a questão do Conselho Tutelar. E eu gostaria muito que esse projeto tivesse tempo nessa casa para que a comunidade, a sociedade de Trivelato ficasse sabendo de como se tramita um projeto de lei dessa natureza, como vota e como emenda, que a maioria não fique sabendo. A maioria, quando vê, já vem a eleição, como no caso está tendo o mandato tampão, que está para acontecer no final de semana a eleição. Mas é muito importante, presidente, nós debruçarmos, gastar nosso tempo em cima desta lei. Acredito que as emendas que vêm são para melhorar e não conseguimos agradar a todos, porque tem parte da administração, tem parte do Conselho Tutelar. Mas eu deixo aqui, presidente, um clamor à administração pública que procure paz, procure pacificar o CMDCA, que é o Conselho do Direito, e o Conselho Tutelar. Procure achar uma forma para que evite esse desgaste, esses atritos, e que o Conselho Tutelar tenha paz para trabalhar e que a Secretaria Adjunta que dá assessor também tenha paz para trabalhar, que não é fácil ficar trabalhando de ponta para cá e de ponta para lá. Quem acaba perdendo é quem vai receber o serviço de atendimento. Então, mas no mais, presidente, eu acredito que nós estudamos e debatemos o projeto. Senhor presidente, só falando sobre esse projeto que entrou, meu discurso aqui vai ter duas partes. Primeiro, realmente eu concordo com o atropelo que foi a lei. Para vocês terem uma ideia, a resolução, como toda resolução, independente da pasta que ela tem, ela publica para direcionar demais conselhos que vêm abaixo dela. Essa resolução, a 231, foi publicado dia 28 de dezembro, 2 dias antes do término de um mandato de um governo, ou seja, provavelmente também foi feito acelerado, para dar continuidade no próximo ano. Melhorou algumas coisas. Sim, a lei melhorou, mas ela também, deixou algumas brechas, que se você for ler ela inteira, a partir do momento que a gente recebeu, com uma semana de antecedência essa lei, que se você for ler, cada artigo que você lia gerava a dúvida no anterior. Um dizia uma coisa, lá no final, outra. O que eu tive que fazer? Pegar a lei anterior e ver apenas o que tinha mudado. Mas nisso, provavelmente alguns artigos foi para trás. Porque o Conselho Tutelar é uma coisa muito importante para o município. Apesar que eu já tenho opinião contrária, que eu já ouvi, que Conselho Tutelar só protege o marginalzinho. Eu ouvi isso. Mas o Conselho Tutelar, além disso, não é somente proteger a criança. É o que está no ambiente da criança. Por isso que existe o código, o projeto o Estatuto da Criança e do Adolescente. O nome correto, o Estatuto. Para não só, se você ler o Estatuto, ele não só protege a criança, ele protege o ambiente familiar da criança. E quando você vai votar uma lei, hoje nós tivemos aqui a reunião, igual foi falado, foi discutido, ampla discussão, mas com muito pouco tempo. Porque ele não teve como nós ver o principal, que é a criança e o adolescente. Porque quem que vai assumir a responsabilidade de cuidar dessas crianças, às vezes, por exemplo, nem está entendendo o que nós estamos votando aqui, mas quando chega lá o edital, tem concurso para a eleição para o Conselho Tutelar, não, eu vou me candidatar. Uns até como um emprego se candidata. Sim. E aí, até eu acho que tem uma coisa muito importante no Conselho Tutelar, que tem um curso, uma prova que você tem que fazer antes, você tem que ser qualificado dependendo de outros cursos. Mas tem. E essa pressa, eu vou concordar com o meu colega ali, foi muito. E tem coisas aqui que a gente foi feito na emenda, e tem uma emenda que eu não concordo com ela. Mas
temos que dar continuidade. Por quê? Porque logo já vai ter uma eleição. Aí isso também tem uma parte boa, porque agora vai ser divulgado amplamente, porque tem gente que fala assim, como é que teve uma eleição e não foi divulgado? É porque às vezes a pessoa não... Mas como tem a mídia, aí pode ser que a gente consiga até bons candidatos a concorrer ao cargo eletivo. Senhor presidente, também gostaria de dar uma falinha. Eu só gostaria que existisse um bom senso entre a secretaria que administra, que ajuda a administrar o Conselho Tutelar. Porque é muito ruim quando você vê algo que acontece, às vezes no projeto, esse projeto, lógico, a gente sabe que precisava ter um pouco mais de tempo. Porque a gente pega um projeto, é um projeto de uma importância muito grande, como já foi dito, é um projeto que vem cuidar das nossas crianças, né? Mas para isso, as pessoas também têm que ter consciência que vão receber crítica também. Como o vereador aqui é assim, o Conselho Tutelar não é diferente. Agora, também precisa secretarias que envolve junto com o Conselho Tutelar, também entender que tem que se conversar, tem que dialogar, para que a população não pague um preço do desentendimento de uma secretaria que cuida, ou administração pública, com o Conselho Tutelar. A população não é obrigada a ser penalizada por muitas coisas por causa disso. Então, tem que ter um entendimento do poder público, o Conselho Tutelar, porque é envolvido toda a administração junta, para que essas coisas não venham a acontecer. Eu acho que a gente tem que acompanhar as resoluções federal, tem. Agora, internamente, nós também temos que se entender, a mesma coisa do novo vereador. Se a gente não se entender aqui, vai virar só encrenca e não chegamos a ponto nenhum. Então precisa a administração pública entender que o Conselho Tutelar faz parte, e os conselheiros também. Tem que acordar com o outro e chegar a um consenso, que a comunidade não precisa, a população não pode pagar por um preço de uma política entre secretaria e Conselho Tutelar. Nós não podemos fazer isso. Mas, do mais, eu acho que o projeto está aí, a gente tem urgência para votar ele, porque a lei tem que ser já promulgada logo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, correndo, né, e votar. Não tem outra saída para nós, é votar mesmo. Também gostaria de deixar umas palavras sobre esse projeto. A gente sabe da importância, né? Até peço compreensão dos colegas, a gente sabe que o prazo foi curto, né? Curto, uma semana, mas nós fomos intimados a participar lá na promotoria, o Executivo, Secretaria de Assistência Social, CMDSA, porque é uma lei que está regulamentando o Conselho Tutelar para as novas eleições, né? Uma lei nacional, tem as resoluções que veio federais, então a gente está seguindo. E eu acho assim, ele é um projeto que poderia ser discutido, com certeza, talvez algum ponto pode ter passado, alguma coisa assim, a gente até pode ter pecado em alguma coisa, mas as emendas que nós buscamos aqui foi para melhorar, nós discutimos e seguimos o que está na resolução também, né, para ficar justo. Então, agradeço aos colegas, agradeço ao conselho que veio aqui, ao CMDSA, debatemos, né. Isso aí foi muito importante, porque tinha pontos ali que a gente também tinha dúvidas, conseguimos esclarecer. E a gente pede até desculpa se passar algum tema batido, mas podemos mais para frente conversar. A questão do sobreaviso também vai ter que ser regulamentada depois, né? Vai ser uma coisa polêmica também, né? Então, acredito que vai vir o tema ainda para casa e nós vamos estar conversando com vocês também. Colocando aqui uma questão para os vereadores também ter um entendimento, no nosso regimento interno, o projeto de lei ele é discutido junto com as emendas, né? Mas nós temos que fazer a votação do projeto anterior às emendas. Nós votamos o projeto e depois a emenda. Aí pode ser que vai ficar um pouco confuso aqui a pauta, porque o próximo passo aqui, eu vou colocar ele em única votação, né? O projeto.
porque o nosso regimento ele determina que nós votamos o projeto e as emendas posterior. Aí, na hora que enviar para o executivo, vai enviar o autógrafo com as emendas já corrigidas. Isso, no final nós vamos votar novamente, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, a gente vota o projeto, aí as emendas e lá depois o projeto de novo, tá? Ele vai ficar um pouco confuso, tá? Coloco o projeto de lei em única votação. Quem estiver a favor do projeto de lei, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Agora vamos partir para as emendas. Leitura da proposta de emenda 001 ao projeto de lei 007/2023, do dia 10 de março de 2023. Proposta de emenda ao projeto de lei municipal número 007/2023, de 10 de março de 2023. Os vereadores que esta subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 175, inciso 3º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 007/2023, de 10 de março de 2023. Emenda 001. Modifique-se a redação do artigo 1º da lei em epígrafe, revogando-se a disposição contrárias, a qual passará a revigorar nestes termos. Artigo 1º. Mantido o Conselho Tutelar de Santa Rita do Trivelato, criado pela Lei Municipal número 15, de 6 de fevereiro de 2001, órgão municipal, caráter e permanente, autônomo, não jurisdicial, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, com funções, princípios de relacionamento, supervisão, coordenação e controle das atividades que constituem sua área de competência, conforme previsto na Lei Federal número 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e integrante da administração pública municipal, preferencialmente ao cargo do gabinete do prefeito. Justificativa. A alteração se faz necessária para atender à disposição do artigo 4º, inciso 3º da Resolução 231/222. Santa Rita do Trivelato, 20 de março de 2023. Alex Rodrigo Delbart, vereador. Amarida Nicolau de Boba, vereador. Rosinéia Nunes Almeida de Rezende, vereadora. O Anderson Pereira Dia, vereador. Carmosita Maria da Silva, vereadora. Divino Pereira de Pinho, vereador. Gilmar Antônio Zanuto, vereador. Jari Ângelo da Silva, vereador. José Cedani de Oliveira, vereador. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável, presidente. Coloco a proposta de emenda em discussão no plenário. Senhor presidente, só esclarecendo para quem não está nos ouvindo, nos acompanhando, o projeto principal tem como vinculação orçamentária e administrativa a Secretaria de Assistência Social. Eu só morei em dois municípios até hoje, e os municípios, tradicionalmente, eles vinculam a assistência social ao Conselho Tutelar. Mas, se a gente está realmente modificando, tentando modernizar, em consenso com os vereadores, a gente resolveu ampliar a escolha. Mas isso não quer dizer que a gente vai tirar da assistência social hoje isso, mas dá futuramente ao gestor a preferência de escolha de pasta, né? Até porque quando o gestor for escolher uma pasta diferente, ele vai ter que incluir no orçamento, né? Porque aí vai mexer na LDO, no PPA, então ele vai ter que já planejar, se ele quiser mudar de pasta, na lei, na LDO e no PPA, essa mudança. Então fica uma forma, talvez, um pouco mais democrática, né? Em vez da gente carregar sempre uma secretaria, poder dar espaço para as outras secretarias. Então eu achei que, depois de lido, realmente discutido, que seria bom essa mudança. Também sobre essa emenda, como o colega Amarildo colocou aqui,
Na resolução 231, está prevista que é preferencialmente ao gabinete do prefeito, né? Mas do jeito que a lei veio aqui, ela já estava vinculando a Secretaria de Assistência. Então, se nós fôssemos aprovar a lei, futuros gestores teriam que vincular a essa pasta. Com essa nova redação que ficou aqui, o executivo, o gestor, se não for o gestor atual for o próximo, ele pode optar por colocar a Secretaria de Assistência numa outra pasta, o Conselho Tutelar em outra secretaria, outra pasta, né? Por exemplo, ele poderia se adequar, colocar na Secretaria de Educação ou alguma outra que tenha assuntos relacionados à saúde. Então, abre um leque maior, não fica só em cima da Secretaria de Assistência Social. Vai ser uma escolha do gestor, isso está definido na Resolução 231, e eu acredito que abriu-se um leque maior e se adequou a essa questão. Coloco a proposta de emenda em única votação. Quem estiver a favor da proposta, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura da proposta de emenda 002 ao projeto de lei 007/2023, do dia 10 de março de 2023. Proposta de emenda ao projeto de lei municipal número 007/2023, de 10 de março de 2023. Os vereadores que essa subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 175, inciso 3º do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei número 007/2023, de 10 de março de 2023. Emenda 002. Altera a redação do artigo 5º do projeto de lei em epígrafe, revogando-se a disposição contrárias a qual passará a revigorar nesses termos. Artigo 5º. Cabe ao Poder Executivo Municipal dotar o Conselho Tutelar de equipe administrativa de apoio permanente, com perfil adequado às especificações das atribuições do Conselho Tutelar composta, preferencialmente por servidores efetivos, assim como sede própria, de fácil acesso e, no mínimo, de telefone fixo e móvel, veículo de uso exclusivo, computadores equipados com aplicativos de navegação na rede mundial de computadores, em número suficiente para operação de sistema por todos os membros do Conselho Tutelar, e infraestrutura de rede de comunicação local e de acesso à internet, com volume de dados e velocidades necessários para acessos aos sistemas operacionais pertinentes às atividades do Conselho Tutelar. Justificativa. A alteração se faz necessária para atender à predisposição do artigo 4º, inciso 4º da Resolução 231/222, Santa Rita do Trivelato, 20 de março de 2023. Alex Rodrigo Durbati, vereador. Amarida Nicolau de Boba, vereador. Rosineia Nunes Almeida de Rezende, vereadora. O Anderson Pereira Dias, vereador. Carmosita Maria da Silva, vereadora. Divino Pereira de Pinho, vereador. Gilmar Antônio Zanuto, vereador. Jari Ângelo da Silva, vereador. José Cedonir de Oliveira, vereador. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável, presidente. Coloco a proposta de emenda em discussão no plenário. Gostaria aqui de colocar uma palavra, rapidinha. Nós alteramos a redação para incluir a palavra permanente. Equipe de apoio permanente, equipe administrativa de apoio permanente. Justamente porque conselheiros tutelares, eles precisam dessa equipe administrativa, recepcionista, zelador de limpeza, e vai ter outros casos que eles vão precisar. Lógico, isso vai ser nas próximas eleições, porque com a lei antiga ainda, os que estão vigentes ainda estão na lei antiga, né? Mas na próxima eleição vai ter a questão do motorista,
não podemos confundir permanente com exclusivo, né? Mas a prefeitura vai ter que se adequar a essa questão, porque vai ser cobrada. E assim, na resolução, ela cobra do prefeito, do Poder Executivo Municipal, essa permanência, essa equipe permanente. Então, é um requisito do prefeito, ele tem que manter, ele tem que se adequar. Isso não depende do conselho e nem dos conselheiros. Isso é atribuição do prefeito municipal. Então, ele vai ter que se adequar quanto a essa questão. Coloco a proposta de emenda em única votação. Quem estiver a favor da proposta, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura da proposta de emenda 003 ao projeto de lei 007/2023, do dia 10 de março de 2023. Proposta de emenda ao projeto de lei municipal número 007/2023, de 10 de março de 2023. Os vereadores que esta subscrevem assentam nesta Casa Legislativa, nos termos artigo 175, inciso 3º do Regimento Interno. Propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 007/2023, de 10 de março de 2023. Emenda 003. Altera a redação do artigo 16, inciso 4º, no projeto de lei, em epígrafe, revogando-se as predisposições contrárias, a qual passará a vigorar nestes termos. Quarto, não ter sido anteriormente destituído do cargo do membro do Conselho Tutelar em mandato anterior, por decisão administrativa ou judicial. Justificativa. A alteração se faz necessária para atender às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório. Santa Rita do Trivelato, 20 de março de 2023. Alecas Rodrigues Dorbate, vereador. Amarido Nicolau de Boba, vereador. Rosineia Nunes Almeida de Rezende, vereadora. O Anderson Pereira Dias, vereador. Carmosita Maria da Silva, vereador. Divino Pereira de Pinho, vereador. Gilmar Antônio Zanotto, vereador. Jari Ângelo da Silva, vereador. José Cedenir de Oliveira, vereador. Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável, presidente. Coloco a proposta de emenda em discussão no plenário. Para quem está nos acompanhando, só para nós fazermos a explicação, essa proposta de emenda, quanto aos requisitos para se realizar a candidatura do Conselho Tutelar, lá no inciso 6º, ele falava assim: não ter sido anteriormente suspenso ou destituído do cargo de membro do Conselho Tutelar em mandato anterior por decisão administrativa ou judicial. Seria um PAD ou decisão judicial, né? O que nós entendemos, discutimos aqui entre nós vereadores, a palavra suspenso, ela seria um pouco injusta, porque o conselheiro ele poderia ter sido suspenso em relação a um PAD e ter sido inocentado. Então, ele já ficaria impossibilitado de realizar a candidatura ao cargo de conselheiro. Lógico, nós tiramos a palavra suspenso e deixamos a palavra destituído. Quando foi investigado e comprovado, ele foi destituído. Mas o suspenso, ele não caracteriza que ele é culpado. É que nem um crime. Enquanto ele não está com trânsito em julgado, a pessoa não é uma pessoa criminosa, ela não tem antecedentes. Então, suspenso estaria restringindo a candidatura de alguns candidatos. Só concede uma parte para mim nessa discussão. Nosso entendimento do suspenso é que a pessoa pode ter sofrido o processo, até mesmo ser inocentado, foi suspenso, mas voltou. Agora, quando ele é culpado, aí ele vai ter uma decisão, né? E a decisão a gente manteve. Coloco a proposta de emenda em única votação. Quem estiver a favor da proposta, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores presentes.
Leitura da proposta de emenda 004 do projeto de lei 007/2023, do dia 10 de março de 2023. Proposta de emenda ao projeto de lei municipal número 007/2023, de 10 de março de 2023. Os vereadores que esta subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, nos membros do artigo 175, inciso 3º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei municipal, projeto de lei número 007/2023, de 10 de março de 2023. Emenda 004. Altera a redação do artigo 63, parágrafo único do projeto de lei em epígrafe, revogando-se a predisposição contrárias, o qual passará a vigorar nesses termos. Parágrafo único. A candidatura a cargo eletivo diverso não implica renúncia ao cargo de membro do Conselho Tutelar, mas apenas o afastamento assegurada a percepção da remuneração durante o período previsto pela legislação eleitoral e a convocação do respectivo suplente. Justificativa. A alteração se faz necessária para atender às predisposições do artigo 43, parágrafo único da Resolução 231/2022. Santa Rita do Trivelato, 20 de março de 2023. Alex Rodrigo Dorbart, vereador. Rosineia Nunes Almeida de Rezende, vereadora. O Anderson Pereira Dias, vereador. Carmosita Maria da Silva, vereador. Divino Pereira de Pinho, vereador. Gilmar Antônio Zanuto, vereador. Jari Ângelo da Silva, vereador. E José Cedani de Oliveira, vereador. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer é favorável à tramitação da emenda, presidente. Coloco a proposta de emenda em discussão no plenário. Permita a palavra, eu até pedi para retirar o meu nome da emenda, por não concordar com uma parte dessa emenda, da proposta original, né? A proposta original veio que durante o período da candidatura de um outro cargo eletivo do conselheiro tutelar, ele não seria remunerado, né? E foi a mudança feita para remunerar. O próprio Resolução 231, no seu artigo 53, diz assim, nas suas disposições gerais: para a criação, composição, funcionamento do Conselho Tutelar, deverão ser observadas as diversidades étnicas, culturais do país, considerando as demandas da comunidade remanescente de quilombolas e outras comunidades tradicionais. Então, vou falar um pouco da tradição. Quando a pessoa se dispõe a algum cargo eletivo, principalmente do Conselho Tutelar, ele não, principalmente aquele que vai pela primeira vez, ele nem sabe, às vezes, o que está fazendo lá, apesar dele ter que fazer um curso, uma prova. E quando ele entra, desculpe até o perdão da palavra, que ele vê que a bucha que ele começa a ver que o negócio vai ficar mais difícil para ele. Mas nós aqui hoje, nessa proposta de emenda, estamos votando algo que pode fazer aquelas pessoas que entendem que o estresse é muito emocional, uma forma dele se afastar do cargo e ainda receber. Porque não está falando somente do cargo, por exemplo, que aqui às vezes foi pensado numa eleição de vereadores, ele vai afastar 3 meses antes, 3 ou 6 meses antes, e depois ele vai receber. Mas ele pode também se candidatar a deputado. A lei permite isso. Ou seja, ele vai ficar, se for 6 meses, 1 ano, sem exercer a função dele de conselheiro tutelar, e ainda vai receber. O meu nobre colega amigo ali na discussão dele, o Gilmar, ele até falou da questão política, né? E aqui é bem uma questão política, porque quando você se dispõe a um cargo de conselheiro tutelar, geralmente você não sabe. Agora, para vereador, você sabe. Vereador, você sabe que você vai levar bucho toda hora. E, às vezes, a pessoa, simplesmente o fato dela se candidatar, ela já vai ser suspenso. Então, eu acho que, como a gente está adequando, e aqui diz o artigo, cultural,
né, da necessidade do município, a pessoa que for candidatar a conselheiro tutelar, ele já tem que saber que ele vai ser conselheiro tutelar naquele período e ele não vai poder se afastar. A não ser em caso de doença, porque existe toda a prerrogativa de lei. Mas nesse caso aqui, eu acho que a gente está dando brecha para aquela pessoa que depois fica cansado, deixe de exercer a sua função. Deixa eu só concluir. Só concluindo, por isso eu vou votar contra essa emenda. Pessoal, eu entendo o que o colega Marildo colocou, mas eu acho que às vezes a gente tem que ser justo e se colocar no lugar das pessoas também. Vamos supor o nosso caso aqui. Nós somos vereadores, né? Se nós concorrer à reeleição, nós não vamos se afastar e vamos estar recebendo. Lógico, nós vamos ter critérios, nós não podemos fazer campanha aqui dentro, tudo bem. Nós estamos pegando uma resolução federal, a 231, estamos baseando essa lei em cima dela. E na resolução, lá no artigo 43, inciso 5, parágrafo único, ele fala assim: a candidatura do cargo eletivo diverso, ele não implica renúncia ao cargo do membro de conselho tutelar. Ele não está renunciando, ele está se afastando. Aí, continuando, mas apenas afastamento durante o período previsto para a legislação eleitoral, assegurada a percepção de remuneração e convocação do suplente. Se está vindo de uma resolução federal, por que o nosso município vai punir uma pessoa que quer ser candidata? Eu vejo assim, nós não estamos sendo justos, porque nós estamos pegando as partes da lei que está adequando, que está cobrando, e a parte que assegura os conselheiros, ele vai trabalhar mais tranquilo. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um conselheiro e ele está com a ideia de se reeleger. E ele vai se afastar, durante o período de afastamento ele não tem remuneração, aí ele já trabalha assim preocupado, né? Ah, se eu não me reeleger, estou lascado. É uma situação, né? Ele já fica com medo de sair porque ele está sem salário. Ele fica com medo, ele se restringe. Nós perdemos um candidato. Um conselheiro que talvez ia sair, ele vai falar assim: ah, mas eu tenho contas para pagar. As minhas contas do mês chegam todo mês. Água, luz, internet, é conta fixa. Eu vou ficar sem dinheiro para pagar essa conta? Não. Ele fica no cargo e deixa de concorrer a conselheiro. E nós podemos perder um ótimo conselheiro nessa situação. Então, por isso eu acho justo. Se nós, vereadores, estamos recebendo e não se afastamos, por que eles têm que fazer se eles são cargos eletivos e está aqui na resolução? Se vamos pegar a resolução federal, não vamos pegar só o ônus, vamos pegar os bônus também. Nós estamos, muitas das vezes, só pegando a parte que prejudica os outros. Nós temos que se colocar nessa situação, porque se eu fosse conselheiro, eu acho que seria justo, enquanto eu estou afastado, receber. Justamente porque, se eu estou afastado, já é para a minha campanha. Eu não vou poder fazer campanha durante o serviço. Já é para isso. Lógico, pode ter pessoas que vão se beneficiar? Pode. Mas nós não podemos olhar essa questão, porque talvez nós vamos estar prejudicando outras pessoas. Nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Então, nessa questão, nós temos que ser justos. Só complementando, Alex, ali fala do cargo público, tá? Não é do conselho. Mas, assim, você falou que vai ter que convocar o suplente. Esse suplente não vai trabalhar de graça. Tem esse detalhe aí, que vai convocar o suplente. O suplente não vai trabalhar de graça. Ou vai? Ele vai ser voluntário? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Amarildo. Se você fosse conselheiro, assim, e você tivesse a vontade de fazer a sua reeleição, e sabendo que você está sufocado, cheio de contas, você sairia do cargo para ficar sem remuneração e optaria por uma nova candidatura que é incerta? Ou você trabalharia mais tranquilo, sabendo que aquelas contas ali, durante o período, você vai conseguir pagar? Mas é cargo público, não estamos falando de eleição de conselho tutelar. É do cargo público. Senhor presidente, participando da discussão, o nosso município ele já é penalizado com os cargos de comissão capacitado. Quando o município investe em cargo comissionado, capacitação, e depois aquele servidor sai, principalmente na virada de mandato, que troca de mandato, perde aquela capacitação, ou seja, a pessoa capacitada às vezes não vai ocupar aquele cargo. E nesse sentido aqui,
a recondução do conselheiro experiente, o município ganha e a criança ganha. Principalmente que tem um sistema para conhecimento dos vereadores, chamado de CIPIA CT Web. Esse CIPIA, quando eu trabalhei no Conselho Tutelar, eu fiquei uma semana aprendendo a manusear o sistema lá dentro. Tudo se lança lá dentro, como já ouvimos hoje de manhã. Então o sistema já emite para que destino aquela criança vai, para a psicóloga, vai para assistência social, vai para a saúde, vai para a promotoria, para onde é que vai. Então o conselho ele passa se habilitando ou se preparando. Então ele tem que ter o direito da recondução, né? E eu acredito que também é justo a remuneração nesse período. Eu ainda iria mais além, não se afastaria, mas o doutor Fernando nos explicou aonde nós, cargo eletivo, e a questão do Conselho Tutelar lá, e tem uma palavra lá que não cabe, mas eu, no meu entendimento, eu não precisaria nem se afastar, só não deveria fazer campanha no horário de expediente, mas ele deveria ser remunerado, ser conselheiro e ser candidato. Se a população aprovou, ele seguiria, mas como tem um dispositivo que barra, então ele tem que se afastar. Eu acredito que vai ser 3 meses o afastamento, só que o município de Trivelato vai ser penalizado esse ano por causa disso. Nós não temos mais suplente. Agora temos um mandato tampão, não temos mais suplente. Se os 5 resolver ser candidato à reeleição, vai ficar 3 meses sem conselheiro, ou qual é a orientação que vai ser feita? Então, vamos ter outro problema aí também. Colega, aproveitando que você colocou sua fala, achei muito interessante. Eles já são penalizados do afastamento, que tem que ser, já é uma penalização, ele já está sendo obrigado a afastar, ele não pode ficar. Não é uma decisão dele, ele é obrigado. Então, nós já estamos fazendo uma penalização. Nós vamos penalizar ele duplamente para ficar sem salário? Nem na esfera criminal, penalização dupla não existe. Por isso eu acho assim, nós estamos injustos. Também concordo com o colega que eu acho que não precisaria ser afastado, mas como tem esse dispositivo que barra, tem que ser remunerado. Porque às vezes nós vamos perder um ótimo profissional que fica com medo de concorrer. Pessoal, vocês estão falando do coisa, mas vocês não estão entendendo a lei. A lei diz que é qualquer cargo, ou seja, ele ainda vai se afastar. Que, na minha opinião, a recondução não é um afastamento para concorrer a um cargo letivo público. O cargo letivo público é cargo de vereador e deputado, de presidente. Ou seja, o cargo lá que de 6 meses, toda vez que ele se candidatar, ele vai se afastar. E ele vai receber. Não, mas eu disse ali público. Então está errada a lei. Não, vamos para a votação. O que der é esse, pronto. Vamos acabar com discussão. Isso é a melhor coisa que tem. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer. Até o Cedenir tinha levantado no grupo nosso em relação a nós fazermos a reunião, né? No qual também até fiz o pedido. Mas eu vejo assim, nós temos que ver para os próximos projetos, cobrar o executivo e também ter a Vossa Excelência, para nós ter esse tempo de discussão. Eu acredito que nós temos que ter os bastidores. Aqui o plenário ele tem que ter a votação, se nós ficar em atritos entre vereadores, eu acho que nós não vamos chegar em lugar nenhum e podemos prejudicar projetos futuros. Concordo, sim. Coloco a proposta de emenda em única votação. Quem estiver a favor da proposta de emenda, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado pela maioria dos vereadores. Leitura do projeto de lei número 007/2023, do dia 10 de março de 2023, protocolado dia 13 de março de 2023, às 8h06. Súmula. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Santa Rita do Trivelato e dá outras providências. Peço dispensa da leitura, senhor presidente, que já foi lido o expediente. Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável, presidente. Solicito parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer favorável, senhor presidente. Solicito parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Favorável, senhor presidente. Coloco o projeto de lei
em discussão com as emendas no plenário. Senhor presidente, somente para encerrar, o artigo 16 da lei que nós estamos discutindo e votando se refere ao inciso 5º sobre a prova de conhecimento prático, que será aplicada pelo Conselho do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. E o artigo único, parágrafo único, ele dá uma recomendação, que diz o seguinte: o município poderá oferecer, antes da realização da prova, que se refere ao artigo 5º desse artigo, um mini curso preparatório para os candidatos, abordando o tema prático da prova, que vai ser uma prova de seleção para daí o candidato ir em busca do voto para se eleger. E eu gostaria de não apresentar emenda, mas sim colocar o executivo que faça esse curso preparatório. É muito importante, porque senão aquilo que nós votamos aqui torna-se dando uma preferência a quem já está no assunto. Por exemplo, os conselheiros tutelares que vão à reeleição, eles já estão convivendo com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vão ter muito mais vantagem em cima de quem está entrando agora. Então, que seja, não utilizar essa palavra poderá, mas que seja feito esse curso, esse mini curso preparatório a esses candidatos que vão concorrer, dando a eles a oportunidade de serem classificados para daí então para ir para a eleição. No mais, senhor presidente, acredito que seria isso a nossa tarefa de hoje aqui. Coloco o projeto de lei com as emendas em única votação. Quem estiver a favor do projeto de lei com as emendas, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para o fechamento da ata. E para constar, se lavou-se a presente ata, que ao ser aprovada vai ser assinada por mim, primeira secretária, e o senhor presidente e os demais vereadores presentes. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária. Deixo o meu abraço aqui às pessoas que estão nos acompanhando, mandaram mensagem lá da aldeia Bacairi, mandaram mensagem aqui que estão acompanhando a sessão.